Graça e paz, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso básico de teologia do Instituto Bíblico Atos. É um, é um prazer sempre estar com vocês aí nas segundas-feiras. Gostaria de pedir aos irmãos aí que depois fossem colocando aí a presença, né, como sempre, para poder a gente ter um controle e também aqueles que vão assistir posteriormente a aula, né, que vocês possam também absorver o conteúdo. Estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida que porventura venha surgir. Se porventura o áudio estiver baixo, vocês, por favor, me avisem, tá? Eu vou procurar falar um pouquinho mais baixo, né, para que o áudio não saia muito alto, mas também queria que fosse um áudio que fosse compreensível para vocês, né? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à aula. O áudio está muito baixo, né? Agora melhorou? Estão me ouvindo melhor agora? Tá bom. Dá para ouvir Dá um bem. retorno aí, por favor. Dá para ouvir bem, Osimar. Está ouvindo bem agora? Amém. Então, vamos lá, querido. Nós estamos estudando, né? Estamos na disciplina soteriologia e nós estamos estudando, né, as consequências, eu gostaria até de usar esse termo, um presente, né? Quais foram os presentes que vieram da morte de Jesus, desse plano de Deus em mandar seu Filho Jesus para trazer a salvação. Então, soteriologia, como eu já falei, e apenas reforçando, nós estamos estudando a doutrina da salvação. Então, estamos focados no que a salvação realmente significou. É importante que tenhamos essa compreensão daquilo que a salvação realmente trouxe para cada um de nós. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício completo, e nesse sacrifício nós tivemos inúmeros benefícios, né? E é isso que nós estamos estudando. Hoje nós vamos começar falando da perseverança, né? Vamos entender o que é perseverança. Depois vamos para a segurança, que é o tópico 16, para situar os irmãos. Eu estou na página 103 da apostila, né? Perseverança é o tópico 15, 16, segurança, 17, redenção. Nós vamos falar também sobre a reconciliação, e pretendemos encerrar, né, a nossa disciplina hoje, na quarta aula, falando também da renovação e, finalmente, da ressurreição, né? Então, eu queria apenas que os queridos alunos depois olhassem na sua apostila o esquema da salvação, tá? O esquema da salvação é um resumo daquilo que nós adquirimos em cada momento do evento da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, tá? Então, queridos, vamos então para o tópico 15, né? Página 103 da apostila. Perseverança, né? Então, eu vou ler aqui e depois vou simplificar para os queridos. Se alguém tiver alguma dúvida, de imediato já pode colocar uma mensagem, eu estou acompanhando aqui, e aí a gente já vai dirimir essa dúvida para poder a gente seguir sem atropelos, tá bom? Então, a perseverança diz aqui o seguinte, apostila: é a contínua operação do Espírito Santo
no crente, em nós, pela qual a obra da graça divina, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa. Então, a perseverança, queridos, é exatamente a capacitação que o Espírito Santo de Deus vai nos dando ao longo da nossa jornada cristã. A partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo já começa a trabalhar na sua vida, trazendo tanto transformações, como também vai trazer essa capacidade de perseverar, né? Que é de você estar firme na fé, você está se reabastecendo, né? De maneira que você vá percorrendo essa caminhada da salvação de glória em glória, até nós atingirmos a estatura de varão perfeito, como diz as Escrituras. Tá? Então, perseverança é bem simples, a situação, não há muito que nós comentarmos, mas é importante que fique esse conceito, né? Que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que trabalha na nossa vida de maneira que nós venhamos a estar firmes, mesmo diante de adversidades, de dificuldades que a vida aqui na Terra traz, né? Essa perseverança ela é muito importante para que nós venhamos a permanecer firmes em Cristo Jesus, e também focados naquilo que nós teremos pela frente, né? Que a nossa pátria, na verdade, não é aqui não é a nossa terra. Nós estamos aqui passando um período, né? E teremos, com certeza, o coroamento de tudo isso que nós estamos estudando, que é aquele momento em que nós vamos estar com Cristo Jesus, né? E, para isso, é importante que nós tenhamos perseverança. Alguma dúvida até aí? Se tiver, coloca aí, tá ok? Senão eu vou prosseguir, tá? Vamos para a segurança, que é o tópico 16. Então, segurança, queridos, diz aqui a apostila o seguinte, que é a garantia eterna, imutável da salvação, iniciada e completada por Deus, no coração dos regenerados. A segurança representa o lado divino. Então, a segurança, queridos, é exatamente aquele que nos prometeu e cumpriu, né? Que é Deus. Nós estudamos lá atrás que já ali no Jardim do Éden, por ocasião da queda da raça humana, Deus já providenciou, já colocou em mente um projeto de mandar o seu filho para satisfazer a lei e nos resgatar, né? Quando o homem, Adão e Eva, eles pecaram, eles desobedeceram, então eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal, e infelizmente eles passaram, tanto eles como a raça humana, como um vírus o pecado foi tomando conta da humanidade. E quando você lê o Velho Testamento, a Antiga Aliança, nós observamos que aqueles preceitos eles foram importantes para aquela época, porque havia necessidade de que o homem tivesse um freio. Então, a lei servia como esse freio para que o homem não vivesse somente afastado de Deus e a raça humana não ficasse totalmente entregue à própria sorte. Então, a aliança ali de Deus, por ocasião da dispensação da lei, então, as leis, os mandamentos, eles foram, na sua época, muito importantes, né? E também apontava para o que ia acontecer mais à frente, e nós vemos isso
no Novo Testamento, né? Então, a segurança é a garantia que Deus dá, né, daquilo que ele prometeu, né, que faria e fez, né? Então, aquele que nos prometeu é fiel para cumprir, e ele cumpriu na sua integridade. Então, lembrando que esse sacrifício ele foi para todos, né? Porém, é como eu costumo dizer, né? Exemplificando, usando essa ilustração para facilitar o entendimento. A salvação, na verdade, é como você ter um prato, né? De repente aí um queijo assado, enfim, um prato aí que você gosta, disponível na sua mesa, porém você resolve não comer, né? Então você deixa de ingerir aquele alimento e aquele alimento ele deixa de fazer o efeito para qual ele foi adquirido, que é nutrir o teu organismo. Então, a salvação é isso, é algo disponível, é para aqueles que creem, aqueles que recebem. Então, embora tenha sido um ato para toda a humanidade, nós vamos ver no decorrer aqui do estudo de hoje que apenas aqueles que se apropriam dessa realidade, que aceitam, que são favorecidos, né, por essa riqueza que nós estamos estudando. Então, essa é a segurança. Né? Segurança é exatamente a garantia eterna de que nós estaremos com Jesus. A redenção. Isso aqui já é muito importante, então eu pretendo demorar um pouquinho mais, que é o tópico 7. Diz que é o ato gracioso de Deus pelo qual ele liberta o pecador da escravidão, da lei, do pecado e da morte. Isso você encontra em Romanos 8. Vamos dar uma lida? Romanos 8. Quando você puder acompanhar aí, abra sua Bíblia. Romanos 8. Um e 2. Agora, pois, diz assim o texto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, existia uma lei. Luiz Carlos levantou a mão. Alguma dúvida aí, querido? Paz do Senhor, pastor. Paz e graça. É porque, pastor, é o seguinte, alguma Bíblia tem esse trecho de Romanos capítulo 8, algumas falam que não anda segundo a carne e outras não tem. Porque alguma Bíblia não tem esse versículo completo. Que a minha aqui Você tem está que não anda falando segundo a qual carne. De Romanos capítulo 8, de versículo Sim, 1. 8. Vamos lá. Porque a lei do Espírito... Você lê a sua versão aí? A minha Pode ler versão a sua fala que versão. nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí versículo 2 fala, porque a lei... É só esse versículo e não tem em Esse alguma tradução. versículo... há uma diferença de algumas versões, tá certo? A versão que eu estou aqui é a Almeida Revista Atualizada, a ARA, né? E eu acredito que a sua aí deve ser a... João Almeida. Qual é a sua versão? A minha versão é João Ferreira de Almeida. Não, sim, mas qual é a versão? Corrigida deve ser a corrigida atualizada. Mas, Traduzida enfim. Isso aí, revista e corrigida atualizada. 1995. Tá. Então é o seguinte, na verdade, vamos discorrer, mas o texto, tá certo? Haja essa diferença de versões da Bíblia, o texto em si,
ele não traz mudanças no centro da questão, ou no centro daquilo que a palavra quer trazer para a gente de verdade. Por quê? Porque diz aqui o seguinte, que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ou seja, a lei, Jesus, vamos lá, relembrando. Então, a lei dizia o seguinte, toda alma que pecar, essa morrerá. Essa morte, eu já falei para vocês, na Bíblia tem dois tipos, tem a morte espiritual e tem também a morte física. A morte espiritual é o afastamento do homem de Deus. Tá? Deus, ele é vida, é a fonte de vida. Então, quando o homem se afasta de Deus, ele vai perdendo a capacidade de viver a plenitude da vida. Ele vai espiritualmente se afastando de Deus e vai simplesmente chegar ao ponto de morrer, ou seja, se afastar completamente de Deus. Mas diz aqui que no versículo 2 que a lei do Espírito da vida, tá certo? A lei do Espírito da vida, que foi essa lei que Jesus veio e cumpriu, né? Ou seja, ele foi lá, derramou o seu sangue, e a lei dizia que sem derramamento de sangue não havia remissão ou perdão de pecados. Então, para que houvesse a limpeza, fosse retirado o pecado, havia necessidade que houvesse derramamento de sangue. Naquela época, na lei, vocês sabem que isso era feito através de sangue de ovelhas, tá certo? Que era aspergido no altar, e aí aquela fumaça subia até Deus, a lei era satisfeita, e ali os pecados eles eram perdoados, certo? Então, esse Espírito de vida, ele veio, né, com Jesus, né? Diz aqui que porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ou seja, Jesus trouxe essa vida, ele foi, morreu na cruz, né? Cumpriu a lei e nos livrou do pecado, da escravidão do pecado e da morte. Essa morte espiritual. Tá certo? Pode perguntar, Iago. Tem dúvida, desculpa, tem diferença entre remissão e redenção ou pode ser usado como sinônimo sem nenhuma perda? Não, a gente vai chegar lá, tá? Vai ser, eu acho que o tópico... no próximo tópico, a gente vai falar exatamente isso aí. Deixa eu mostrar aqui para você. Vai mostrar aqui a necessidade da redenção. Entendeu? Nesse tópico da redenção, nós vamos ainda mergulhar, né, falar da necessidade dessa redenção, a natureza do redentor. Né? Nós vamos chegar lá. Então, se nessa passagem que a gente vai dar, até terminar a redenção, eu não responder a tua pergunta, aí você volta a me perguntar, tá certo? Você torna a me indagar aí, para que a gente tire toda e qualquer dúvida, tá ok? E talvez no decorrer da minha explanação aqui nesse tópico, eu já responda a tua pergunta, tá bom? Então, vamos lá, queridos. Então, a redenção diz que é o ato gracioso de Deus pelo qual ele liberta o pecador da escravidão, da lei, do pecado e da morte. Então, essa lei era exatamente a que colocava sobre o homem a incapacidade de estar na presença de Deus, tá certo? Então, por isso que era uma escravidão. Por que a escravidão? Tudo aquilo que te domina, você passa a ser escravo. Quando você quer fazer algo e você não consegue, tá certo? Você está aprisionado.
Você está preso, você está sendo escravo. Liberdade, você ter a capacidade de dizer sim para as coisas que agradam a Deus e dizer não para as coisas que desagradam a Deus. Então, essa foi a liberdade que Jesus veio trazer. Por isso que fala da questão da morte espiritual. É que você tem consciência, de repente, do que é certo e que é errado, mas você sempre tem que estar fazendo o que é errado. Porque a tua capacidade de fazer o certo, tá certo, você não conseguiu desenvolver por causa dessa escravidão, dessa morte, por estar morto nos seus delitos e pecados. Então, essa libertação veio mediante o pagamento de um resgate. Tá certo? Ou seja, Jesus, quando ele veio, ele nos resgatou por meio do seu sacrifício. Tá certo? Agora, vamos analisar aqui a questão. Agora, nós vamos nos aprofundar na redenção. Ok? A voz está um pouco trêmula, viu, pastor? A voz está um pouco trêmula. Tem hora que não está dando para entender nada. A voz está trêmula. Não sei se só aqui ou se para os irmãos está acontecendo isso. Aqui, só está aqui, errado aqui. viu, Berg? Mas, Eu estou ouvindo perfeitamente. Pode ser a sua internet aí, Berg. Tem que dar uma olhadinha. Oi. Pode Acho ser que é a sua internet. Berg, eu acho que é a sua internet aí. Minha internet, bem, né? pastor. Eu estou ouvindo bem, pastor. Tá ok, tá ok. Iago, tá me ouvindo bem, Tá Iago? ok. Eu também estou ouvindo bem. Sim, pastor. Pronto, então deve ser a sua internet, viu, meu querido? Tá? O pessoal me deu um retorno aí de que tá me ouvindo bem. Então, podemos prosseguir, né? Então, vamos lá. Se porventura houver algum problema de conexão, os queridos podem, de repente, depois assistir no canal do YouTube para poder verificar qual foi a parte, de repente, que não ficou muito clara. O pastor Mário, ele está aí na retaguarda aí, verificando toda a parte técnica. Se porventura houver um problema realmente de conexão ou até mesmo a questão da nossa qualidade de som e imagem, ele vai nos dar um retorno, tá ok? Então, vamos seguindo aqui. Então, vamos nos aprofundar agora na questão da redenção. A necessidade da redenção. Tá? Aqui diz o seguinte: todas as criaturas humanas da Terra pertencem a Deus. Isso é fato. Deus criou, tá certo? Mas não são todas de Cristo. Isso nós encontramos em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Tá? Vamos dar uma olhada lá? 8, 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É aquilo que eu falei. A pessoa não aceitou o sacrifício de Jesus, ela está incapacitada de agradar a Deus. Tá certo? Então, embora aquelas pessoas tenham sido contempladas com a bênção da salvação, porque Jesus morreu por todos, tá certo? Mas nem todas as pessoas conseguem receber os benefícios do sacrifício de Jesus, porque elas precisam confessar Jesus como seu Salvador, receber aquele sacrifício, para que aí sim ela seja tome posse, né? Ou de fato, como eu citei o exemplo, a pessoa coma daquele alimento oferecido. Não é porque você está com alimento na sua mesa que você está nutrido. Para você estar nutrido, você tem que pegar o alimento que está na sua mesa, você tem que fazer uso dele. Então, o homem, quando está afastado de Deus, ele está como se estivesse com um prato delicioso na mesa dele, mas ele não fez uso, então não está carregando em si os benefícios. Então, os benefícios da cruz são para aqueles que aceitam esse sacrifício. O homem só se torna propriedade exclusiva de Cristo mediante a obra da redenção.
tá? O mundo, ou seja, o sistema do mundo, ele é de Satanás, ele é do inimigo. Porém, as criaturas humanas que estão no mundo pertencem a Deus à medida em que elas começam a aceitar a Jesus como Salvador. E aí, por isso que nós vemos vários textos na palavra de Deus que diz que nós não somos do mundo, né? Jesus mesmo usou esse termo. Eles não são do mundo, né? Nós, embora tenhamos nossas limitações ainda, né? Porque o nosso corpo ele não foi redimido ainda, né? A redenção do nosso corpo não ocorreu. Nós temos sim o Espírito de Deus que habita em nós, que nos capacita, né? Que se comunica com o nosso espírito e nos capacita a agradarmos a Deus. Porém, essa redenção ela só se concretiza na vida de qualquer ser humano à medida que ele aceita Jesus como Salvador. Tá ok? Então, a necessidade de redenção. Primeiro, por estar morto, o ser humano está morto em seus delitos e pecados. Então, há necessidade de uma redenção, tá certo? Também diz aqui que se o homem ainda não foi redimido, embora seja criatura de Deus, continua sendo filho do diabo, tá? Do qual ele é escravo. Tá? Porque é impossível que alguém que é filho de Deus ainda permaneça sendo escravo do diabo, ou escravo de qualquer coisa. Porque Jesus, a palavra dele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, não se encaixa você ter aceitado a Jesus como Salvador e permanecer escravo de qualquer que seja, qualquer coisa que seja, que te aprisione, que você não se sinta livre para dizer sim ou dizer não a qualquer coisa, tá certo? Essa é a liberdade, ter a capacidade de dizer sim e de dizer não. Levantaram as mãos aí? Sim, foi eu, pastor. Certa feita, pastor Fala, meu Vitor querido. falou que haverá um julgamento para as pessoas que não conheceram a Cristo, dando oportunidade delas ser salvas. Pegando esse exemplo, o senhor fala que quem não está em Cristo são filhos do diabo. Como elas poderão ser salvas se elas pertencem ao diabo? Não, veja bem. Olha só. Deixa eu explicar para você. Primeiro, a gente tem que colocar na nossa cabeça, vocês precisam entender a condição do homem a partir do pecado, tá? E a condição do homem a partir do momento em que ele aceita Jesus. Tá? Vamos lá. Quando o homem... Primeira coisa, eu acho que eu já falei isso para vocês, mas vou repetir. O que é que ocorreu lá no Éden? Vamos voltar para o Éden. Quando o homem e a mulher, quando eles pecaram, tá? Então, todo dia havia um encontro de Deus juntamente com Adão e Eva. Mostrava intimidade, né, do homem, da raça, com Deus. E era Deus que procurava Adão e Eva. Tá? Então, aconteceu que quando eles pecaram, não foi Deus que se afastou. Deus voltou, como era de costume, e chamou por eles, e eles haviam se escondido, porque eles estavam nus, né? Eles estavam nus, a nudez apareceu, porque o pecado nos expõe. Porque antes do pecado eles não tinham vergonha, porque simplesmente eles não conheciam ainda, tá certo, o bem e o mal, e eles estavam sobre uma dispensação chamada dispensação da inocência, que é uma fase do relacionamento de Deus com o ser humano, onde ele não sabia, tá certo,
o que era certo e o que era errado. Ele simplesmente chegava, tinha plena vida, tinha um relacionamento íntimo com Deus, diário, e não havia nenhuma barreira que impedisse esse relacionamento. Tá? Então, quando eles pecaram, que Deus foi buscar, foi ao encontro deles, eles simplesmente se afastaram de Deus. Tá certo? Então, morte significa afastamento de Deus. Então, o que é que aconteceu? Essas criaturas, tá certo? Que foram criadas por Deus, elas simplesmente se afastaram de Deus e a morte passou a fazer parte da realidade humana. Até então, eles não sabiam o que era a morte. A morte, ela é consequência do pecado. O salário do pecado, ou o resultado do pecado, é a morte. A morte e afastamento de Deus. Quando você se afasta de Deus, você morre espiritualmente. Porque só se consegue intimidade com Deus através do Espírito Santo. Tá ok? Respondendo a sua pergunta, Iago, para a gente fechar, tá ok? Em relação à questão da filiação. Nós, quando eu digo nós, seres humanos, até então, éramos filhos de Deus. Tá? Fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. A partir do momento que o homem pecou, ele abriu mão dessa filiação. Por isso que uma das garantias da morte de Cristo foi exatamente a adoção. Nós fomos adotados. Estão lembrados? Eu acho que foi o tema da última aula. Nós fomos adotados, ou seja, nós perdemos a filiação. Entendeu, Iago? Então, o homem, na sua natureza virgem, de lá do Éden, ele é filho de Deus. A partir do momento que Adão e Eva eles pecaram, eles perderam essa filiação, passando a viver, agradando tão somente a carne, tá certo? E você percebe, quando você lê Gênesis, começa a ler após essa queda do homem, você vê a queda também vertiginosa da e da conduta dos seres humanos. Eles começam a pecar, e o pecado começa a trazer várias consequências danosas para a raça humana, tá certo? Tanto é que as pessoas viviam 500, 600, 700, 800 anos. E aí Deus reduziu para, em média, 120 anos. Nós vemos isso em Gênesis. Se eu não me engano, eu não lembro bem o capítulo, mas é até o capítulo 15, se eu não me engano, de Gênesis, você vai encontrar isso aí, quando Deus reduz a vida do homem. Então, você veja que há uma troca de filiação, tá certo? Há uma troca de filiação. O homem, por natureza, diz a palavra de Deus, ele é filho da ira, filho da perdição, que a nossa natureza é pecaminosa. Então, para que a gente seja reincluído nessa filiação, porque, Deus ele não tem comunhão com as trevas. Amém? Isso é um princípio. Não podemos esquecer. Nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Certo? Deus ele não convive harmoniosamente com o pecado. Ele não convive com o pecado. Sempre houve necessidade para que Deus voltasse a ter, o homem voltasse a ter capacidade de se relacionar com Deus. Sempre houve necessidade de que seus pecados fossem perdoados para que ele voltasse a essa condição. Isso na época da lei. Quando a graça chegou, Jesus veio e pagou esse preço
que era nosso, tá certo? Essa morte de Jesus era para ser nossa, porque nós pecamos. Jesus não pecou. Ele se fez pecado em nosso lugar. Mas essa morte era para mim e era para cada um de vocês. Então, nós temos a nossa filiação a partir do momento em que o pecado entrou no mundo. Nós passamos a fazer, porque a filiação, entenda, Iago, filiação significa ter características iguais. Não é assim? Então, filiação significa o meu pai. Poxa, provavelmente meu pai tem nariz não muito afilado como o meu, é meio narizinho de batata, né? Então, tem aquele gene, o DNA, entendeu? Então, vamos exemplificar. Então, da mesma forma, o DNA, qual é o DNA de Deus? É paz, amor, o reino de Deus é paz, amor e alegria. Os frutos do Espírito, paz, longanimidade, benignidade, os frutos do Espírito. E os frutos da carne, é exatamente o contrário. É morte, é destruição, enfim. O que eu quero dizer é que essa filiação ela é perdida e Jesus ele morre na cruz, e uma das nossas garantias na cruz que Jesus veio trazer foi nos capacitar à adoção. A palavra de Deus diz que nós fomos adotados e passamos a ser co-herdeiros com Cristo. Ninguém pode ser herdeiro, tá certo? Se não tiver inserido naquela família. Se não for filho, não pode ser herdeiro. E nós não éramos herdeiros. Quem está afastado de Cristo, não aceitou a Jesus como Salvador, tá certo? Ele é herdeiro dos benefícios da cruz, da morte de Jesus, Iago? Não. Então, se você, que é filho, não tem direito à herança, logo você não é filho, você perdeu a filiação. Então, você precisa ser adotado. Por isso que um dos benefícios da cruz foi exatamente a adoção. Nós fomos adotados, nós fomos refeitos. Por isso que a palavra de Deus sempre fala no Novo Testamento, na Nova Aliança, fala sempre a questão de velho homem e nascer de novo. Necessário dizer nascer de novo. É uma nova criatura, Iago. Deu para entender? O velho homem, ele morreu e vem um novo homem, em Cristo Jesus. Na verdade, há uma mudança de postura e uma mudança de realidade. A nossa realidade, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto, não tem mais família, Iago. Amém? Todos entenderam? Morto, não tem família. Morreu, está morto, está morto. Agora, a partir do momento, aí diz a palavra de Deus, nós vamos chegar lá, tá? Quando Jesus ressuscitou, diz a palavra de Deus, que nós ressuscitamos juntamente com Ele. Então, é uma nova criatura, é uma nova filiação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, é uma nova filiação, entendeu, Iago? Então, aquela sua dúvida é exatamente porque você estava achando que aquele velho homem ele só recebia uma maquiagem para poder, não, agora você se transformou em filho de Deus. Não, aquele velho homem, ele tem que morrer na cruz junto com Jesus e ressuscitar junto com Jesus. Então, o homem ele tem que aceitar essas duas condições.
morrer com Cristo na cruz, tem que crer que ele estava ali na cruz com Jesus e que também ele foi incluído na ressurreição de Cristo, nascendo novamente uma nova criatura capaz de se relacionar com Deus. É uma nova pessoa. Deu para entender agora? Ficou claro? Vou aguardar vocês darem um retorno aí para mim. Para que não... Ficou claro agora que não é a mesma pessoa? O Iago que estava lá antes de aceitar Jesus, não é o mesmo Iago que aceitou Jesus agora. O Osimar, lá atrás, tá certo? Que não tinha aceitado a Jesus, era um Osimar. Esse Osimar hoje que aceitou Jesus tem que ser outro. Aquele lá morreu. E agora foi através da ressurreição de Cristo. Nós ressuscitamos também juntamente com ele para andarmos em novidade de vida. Amém? Glória a Deus. Já recebi aí um retorno, aí está explicado, né? Então, a redenção trouxe, é meio pesado isso aí, o filho do diabo, querido, é isso aí, tem que morrer. Por isso que quando chegaram até Jesus, é o que eu tenho que fazer para herdar o reino. Olha, necessário vos é nascer de novo. E aí chegou, perguntou, olha, será que eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe e tal, e nascer de novo? Jesus, não, não é bem isso. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Então, eu acho que ficou claro e explicado isso aí. Tá? Esquece aquela filiação antiga. Iago, aquele Iago lá morreu, está morto. Luiz Carlos levantou a mão. Fala aí, Luiz. Luiz Carlos levantou a mão aí. Pode falar. É a respeito de Nicodemos, de João 3, né? E tem aqui no versículo, deixa eu olhar, versículo 3, e tem o versículo 5. Tem uma coisa aqui que Jesus falou. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, agora aqui ele fala, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. No versículo 3. E no versículo 5, está aqui, ó. Aí ele falou, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Qual a diferença de ver o reino de Deus e entrar em Deus? Essas duas coisas paralelas aí que ele deixou aí. Cortou um pouquinho aí. Acho que é porque no versículo é o meu mesmo. Eu acho que é o teu, Luiz. É o meu. O senhor entendeu a pergunta? Eu entendi. Eu colaboro aqui. Posso colaborar, Osimar? Não. Desligado o microfone. Não estou ouvindo você, Osimar. Não estou conseguindo lhe ouvir. Está me ouvindo agora, né? Agora voltou. Pronto, porque é o seguinte, eu tinha desabilitado meu microfone para poder ouvi-lo, tá certo? Porque estava dando interferência. Eu não sei se é a internet dele. Você está me ouvindo bem, Mário? Estou, agora está perfeito. Era o microfone dele que estava dando o retorno com sua voz lá nele. Exatamente. Eu acho que era o microfone dele que estava dando esse retorno aí. Eu ouvi bem o Iago agora, ouvi bem o Mário. Vocês estão me ouvindo bem também, não é isso? Estamos ouvindo bem. Então, vamos fechar. Então, no texto que o Luiz leu, tá? Que foi aquele texto que eu havia falado, que é do Nicodemo, da passagem, o que é nascido da carne, versículo 6,
é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Foi aquele texto que eu havia falado. Ou seja, esse novo nascimento, essa nova identidade que nós adquirimos é uma identidade espiritual, né? Então, nós temos agora capacidade de se relacionar com Deus, coisa que, quando o homem pecou e permaneceu naquela situação, ele não tinha mais condição de se relacionar com Deus. O homem, seu estágio original, ele não consegue se relacionar com Deus. Ele está morto de seus delitos e pecados. Eu já repeti isso aí várias vezes, tá ok? Então, ficou claro isso aí? Posso avançar? Licença atrapalhar o senhor, mas a pergunta dele, acho que não foi essa, não. A pergunta dele é o seguinte: baseado em João 3, que fala o seguinte: Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no verso 6, Jesus vai dizer, o 5, desculpa, arrasou Jesus. Em verdade te asseguro que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele perguntou por que essa diferença? Porque em cima ele fala. Não há diferença nenhuma. É a mesma coisa. Entendeu? São sinônimos. Nascer da água. A água é o que é a vida. Entendeu? Entendeu aí, Luiz? Então, na verdade, não há diferença nenhuma do versículo 4 para o versículo 5, e muito menos o versículo 6. Eles se completam. Apenas ali Jesus está reforçando, né, através de outras palavras, outros termos no grego, que também apenas ratificam, tá certo, aquela condição. Não tem nenhuma diferença. São palavras que se completam. São sinônimos ali. Entendeu? Nascer da água, do Espírito, porque nós estávamos na carne. Aí ele fala, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja... Ok, pastor, entendi. Então, no caso, ver o reino de Deus, no versículo 3, e no versículo 5, entrar no reino de Deus são a mesma coisa? Deixa eu fazer um parênteses aqui, Osimar, por favor. Quando ele diz ali que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus, significa que ele nem vai entrar e não vai nem ver o reino de Deus. Entendeu? Pronto, Osimar, obrigado. Obrigado, Mário. É o que eu ia falar, porque, na verdade, é o seguinte, você ver, né, você também entrar, né, Jesus ali está apenas mostrando, tá certo? Como eu disse, um versículo vai completando o outro, dando amplitude. Jesus usou aquilo ali para dar mais amplitude, mais abrangência ainda, tá certo? Mostrando que tem que haver, tá certo, um novo nascimento. Ok? Então, já que todo mundo entendeu, ficou alguma dúvida aí, pessoal, pendente? Eu acho que uma outra pessoa que tinha perguntado alguma coisa, eu fiquei sem responder alguém aí. Posso seguir? Então, vamos lá. Então, essa questão da redenção é importante que a gente tenha, tá certo, em mente, de forma bem clara. Então, essa questão da filiação já ficou bem clara, tá certo? Sobre a natureza do Redentor, deveria ser parente próximo da vítima. Vocês vão ver isso aí em Números, tá? Em Números, capítulo 35, traz algumas imposições da lei. Veja que o sacrifício de Jesus ele foi tão completo que ele satisfez a lei de forma completa também, nos mínimos detalhes. Então, a lei lá dizia, tá certo, que tinha que ser parente mais próximo da vítima. Está citando a questão do caso de Ruth, exatamente. Então, ou seja, existia uma lei, essa lei foi cumprida nos mínimos detalhes. Inclusive, esse termo no hebraico, que é Goel,
tá certo? Que mostra exatamente que quem deveria resgatar o sangue da vítima assassinada era exatamente alguém que fosse próximo da vítima, parente mais próximo, tá certo? Que deveria resgatar. Então, eram as condicionantes da lei que Jesus ele satisfez por completo. E nós podemos citar aqui, Jesus como Redentor diz que ele fez nosso parente mais próximo. Então, você vê que ele se humilhou, assumindo a forma de servo, né, de homem. Ele veio, né, ele se colocou no mesmo nível nosso. Olha só, né, ele deixou lá a sua glória e veio e carregou sobre ele todos os nossos pecados. Então, ele se fez parente próximo nosso para satisfazer a lei. Ele pagou com seu sangue, porque a lei também determinava que sem derramamento de sangue não haveria perdão dos pecados. Ele também pagou com seu sangue. Ele nos resgatou de maneira voluntária, tá certo? Ou seja, aprove a Deus e a ele também naquele momento em que ele estava entregando o seu espírito. Ele também, voluntariamente, consciente da missão que ele tinha, Jesus se entregou, sabia exatamente o que estava fazendo, o cumprimento da lei estava se fazendo aparecer para todos nós, aquilo que nos acusava, a seta de acusação, que era contra cada um de nós. Jesus sabia que estava sendo paga ali, sabia da importância daquele ato dele. Então, ele estava ali de forma consciente. Então, ele nos resgatou de forma voluntária, né? E ele também não tinha pecado, que era outra imposição da lei. Então, da mesma forma que aquele cordeiro tinha que ser sem mácula, uma condição de perfeição, Jesus ele não pecou. Porque a lei também dizia o seguinte: a pessoa que se colocava para resgatar o outro, para resgatar aquela outra pessoa, essa pessoa não poderia ter sido condenada ou trazer sobre ele qualquer condenação. E Jesus não trazia sobre ele nenhuma condenação. Então, Jesus ele viveu entre nós, mas ele não pecou, ele não errou. Ou seja, só podia estar substituindo alguém justo. Não poderia um pecador resgatar um pecador. Tinha que ser um justo para nos justificar. Então, por isso que Jesus, ele, embora se colocando na condição humana, ter sofrido, sentiu dores, teve fome, teve frio, chorou, mas ele não pecou, porque a lei também tinha essa imposição, e não poderia haver nenhuma condenação, nenhum ato que, porventura, viesse a desabonar a conduta daquela pessoa que estivesse se colocando no lugar da outra, para redimir aquele homem ou aquela pessoa. Isso era a imposição da lei. Também foi satisfeita nesse aspecto. Ou seja, não tinha pecado, logo ele teve condição de morrer em nosso lugar, atraindo sobre ele os nossos pecados. E aí, essa redenção, ela trouxe todos esses benefícios, mas a morte de Jesus também trouxe uma reconciliação, que chama também de ministério da reconciliação. Nós vamos ver isso,
Tá certo? Aqui, 2 Coríntios 5. Vamos dar uma lida aí. 5:18, né? Ministério da Reconciliação. Diz aqui o texto. 2 Coríntios 5:18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens, isso é importante, as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em Cristo Jesus. Nós passamos a ser representantes. Embaixador é quem representa. Passamos a ser representantes juntamente com Cristo. Nós passamos a ser irmãos de Cristo. Nós fomos adotados. Nós adquirimos ali aquela semelhança que havia sido perdida. E diz aqui o seguinte, que em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo Jesus, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, através de Jesus, a justiça ela foi feita. Eu falei. Deu uma pequena travada aí, pessoal, mas daqui a pouco o pastor Zimar volta. Uma pequena travada. Travou um pouco aí, Pronto, Mário? voltou, pronto. Então, eu estou dizendo que nós estudamos, né, sobre a questão dos aspectos naturais e morais de Deus. E vejam que dos aspectos aqui que nós vemos nesse texto. Está me ouvindo bem aí, Mário? Está perfeito, a voz está perfeita. Imagem está boa. Então, está dizendo aqui que ele, Jesus, não conheceu o pecado, versículo 21. Aquele que não cometeu pecado, ele se fez pecado por nós e, ao mesmo tempo, ele satisfez a lei. E eu falei que Deus não criaria uma lei para que ele mesmo fosse lá e descumprisse a lei. Então, a lei tinha que ser obedecida. Então, por isso que Jesus se enquadrou dentro de cada particularidade da lei, para que Deus não fosse considerado um ser injusto. Porque Deus ele não é injusto. Então, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a justiça de Deus, ela veio através de Jesus, que foi lá, se enquadrou dentro de todas as particularidades da lei e cumpriu a lei que foi criada por Deus e precisava ser obedecida. Ficou claro aí, queridos? Sobre a questão da reconciliação. É a operação graciosa de Deus pela qual ele reconcilia os pecadores consigo mesmo, por meio da morte de Jesus Cristo, removendo a inimizade. Eu falei que era separação, inimizade, separação. Termo usado no Antigo Testamento para reconciliação é expiação. Então, expiação e reconciliação, tá certo? Não dá para repetir aí? Alguém falou, eu não. Eu falei que Paulo explica esse modo esplêndido em Romanos de 1 a 8. Exatamente. Paulo ele falou, né? Se vocês quiserem, eu queria acelerar um pouco para não entrar na aula do pastor Vitor, mas vocês podem depois em casa, com calma aí, vocês leem, tá certo? Romanos,
Romanos, Paulo, ele traz uma explicação fala aqui, ó, a justiça pela fé em Cristo Jesus, fala dos gentios e dos judeus igualmente culpados, o juízo de Deus. Romanos 1, tá certo? Romanos capítulo 2 também, até Romanos capítulo 8, depois com calma vocês dão a lida, e traz todas essas particularidades. O Romanos capítulo 4 fala que Abraão foi justificado pela fé, Paulo vai falar aqui no capítulo 4 da necessidade da questão da fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aqui ele fala, né, mostrando que Abraão foi justificado pela fé. E nós também só podemos ser justificados se nós também tivermos fé no sacrifício de Jesus. Aí ele fala também no capítulo 5, a justificação pela fé e a paz com Deus. Ou seja, nós estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados. Então, quando a gente aceita Jesus como Salvador, o seu sacrifício, nós passamos a ser justificados, tá certo? Nossos pecados eles são apagados e a gente volta a ter condição de se relacionar com Deus. Amém? Posso seguir, queridos? Pretendo terminar ainda, hein? Depois eu vou ficar à disposição, quem tiver ainda alguma dúvida, se não der nessa aula, porque eu já estou entrando no horário do pastor Vitor, vocês podem depois entrar no meu privado ou no grupo, se for, de repente, Osimar, se você precisar de alguns minutos para concluir, Vitor não esquenta, não. Ele depois ele compensa na dele, viu? Tá bom, tá certo. Mas vamos lá. Então, até então aí, queridos, ficou claro? Podemos então falar agora de reconciliação. Nós falamos, né, que traz a questão da expiação. Podemos dizer que a expiação ela tem o aspecto negativo da expiação, que é exatamente quando a morte de Cristo é para satisfazer, né, significa o perdão dos nossos pecados em relação ao homem, né? A justificação possui aspectos semelhantes à reconciliação. Expiação, a justificação, possui aspectos semelhantes à reconciliação. Porque quando você é justificado, por isso que Paulo fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus, que é a reconciliação. Paz com Deus em Cristo Jesus significa reconciliar, ou seja, restabelecer o relacionamento. Em pecado, nós estamos afastados de Deus, sem relacionamento com Deus. A partir do momento que há a justificação dos nossos pecados, nós temos a reconciliação. Nós somos reconciliados. E temos condição novamente de ter relacionamento com Deus. Outro aspecto da expiação, queridos, é a questão da propiciação. A propiciação é a reconciliação em seu aspecto positivo. Ou seja, é Jesus, tá certo? Satisfazendo aquilo que Deus tinha estabelecido. A propiciação é uma ação de Cristo que se dirige para Deus. Ou seja, a propiciação é uma ação que se dirige para Deus, ou seja, a pessoa ofendida. Deus, ele teve a ofensa, o homem, quando pecou,
ele ofendeu esse relacionamento entre ele e Deus, tá certo? E Cristo Jesus, quando ele veio e morreu na cruz, ele fez a propiciação, ou seja, é a reconciliação em seu aspecto positivo e, por isso, vai além da expiação, pois enfatiza a morte de Cristo em relação a Deus. Ou seja, Deus, ele simplesmente não pode se relacionar com o pecado. Então, Jesus, ele veio, morreu na cruz em nosso lugar, derramou seu sangue, cumpriu a lei e fez com que nós tivéssemos condição de estarmos reconciliados com Deus. E esse aspecto da propiciação é exatamente Deus, Jesus, atender essa necessidade que havia de cumprir a lei, ou seja, de atender aquilo que Deus havia criado lá no início. Que eu falei que Deus não ia criar uma lei para ele mesmo chegar a permitir, ou ele se permitir ferir essa lei. A lei tinha que ser cumprida. Por isso que Jesus teve que morrer na cruz e derramar o seu sangue, para que a lei fosse cumprida. O penúltimo tópico, 19, é a renovação. A renovação é a operação graciosa de Deus que inclui todos aqueles processos de forças espirituais subsequentes ao novo nascimento. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo, como havia falado anteriormente, então há uma renovação. Nós começamos, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida e nós vamos nos revestindo do novo homem. Nós nos despojamos do velho homem e com suas ações e nós assumimos a condição de nova criatura, de um novo homem capaz de agradar a Deus, mas tem esse processo de renovação, tá certo? Esse processo de renovação ele é subsequente ao momento que nós aceitamos a Jesus. Quando nós confessamos a Jesus como nosso Salvador, começa a haver uma transformação, uma renovação nesse ser humano. É impossível aceitar Jesus e permanecer da forma como estava antes. É uma nova criatura, logo, se é uma nova criatura, não pode ter as características antigas. E, finalmente, queridos, a ressurreição. Eu tinha falado que quando nós fomos incluídos na morte de Cristo, nós fomos também incluídos na sua ressurreição, da mesma forma. Então, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Então, Cristo, quando ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele, exatamente para que nós tivéssemos essa condição de nova criatura. É uma nova criatura. Não tem nada a ver mais com aquela velha natureza. Por isso que eu expliquei ao Iago antes, porque gerou esse entendimento de, poxa, não, mas é a mesma pessoa. Não, é uma outra pessoa criada espiritualmente, capaz de se relacionar com Deus. Não é o velho homem. Né? E a ressurreição diz que é a operação divina pela qual o crente regenerado há de ressuscitar corporalmente, tendo seu corpo abatido, transformado à semelhança do corpo glorioso de Jesus. Então, Paulo fala, em Filipenses, 1 Tessalonicenses também fala, e Paulo fala em Filipenses 3, 21 e 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Vocês podem ler depois com calma.
mas ele fala exatamente dessa questão de nós termos nosso corpo transformado, tá certo? Nós temos um novo espírito, né? Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, mas o nosso corpo ele ainda não foi regenerado. Então, o último a ser transformado é o nosso corpo. Esse nosso corpo ele ainda é suscetível de sofrer pressões externas da nossa alma, da nossa mente, das circunstâncias, e ele é suscetível ainda de falhas. Por isso que nós, se eu não me engano, 1 João fala que nós temos um advogado. Jesus Cristo é o nosso advogado, ele se colocou diante de Deus como sendo nosso advogado, tendo a capacidade de estar nos defendendo constantemente. E nós temos, a diferença é essa, que hoje nós temos como pedir perdão dos nossos pecados, porque nós temos essa sensibilidade, ou seja, nós não servimos mais ao pecado. Ótimo, 1 João 1:2, né? Primeiro, obrigado aí. Pois é, mas em 1 João fala que nós temos esse advogado, Jesus Cristo é esse nosso advogado, que vai nos defendendo, né, constantemente. 1 e 2. 1 João, primeira epístola, tá? De João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Então, essa é a grande diferença, é que nós, sujeitos ainda a errar, mas nós temos o Espírito Santo, que diz, olha, você errou. É o Espírito Santo que faz isso. O homem natural, na sua velha natureza, ele peca e nada acontece dentro dele, não mexe com ele, não sensibiliza. Mas, de outra forma, quando nós aceitamos a Jesus, que o Espírito Santo de Deus passa a fazer parte da nossa vida, habita dentro de nós, ele vai nos convencendo do pecado. Ele vai nos mostrando onde nós estamos errando. E o pecado, nós não servimos mais como escravos. Hoje, nós podemos chegar e dizer, não, isso aqui a carne quer fazer determinada coisa, mas o Espírito diz, não, você não vai fazer, e você não faz. Diferentemente da sua condição anterior, de escravo, que mesmo estando ciente de que era errado, mas você não tinha capacidade de dizer não para aquilo que é errado, dizer sim para aquilo que é justo, para aquilo que é correto. Essa é a nossa condição atualmente. Essa foi a grande conquista de Cristo Jesus na cruz para cada um de nós. É essa condição de ter sido ressuscitado juntamente com Ele para uma vida nova, mesmo com esse corpo mortal, mas que será transformado. Mas nós temos condição de estar constantemente na presença de Deus e não estarmos mais naquela condição que o homem estava anteriormente, de inimigo de Deus, de incapaz de fazer a sua vontade. Deu para entender, queridos? A ressurreição de Cristo Jesus trouxe para cada um de nós a condição de nascermos de novo. É uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Então, queridos, nós terminamos, tá certo? A disciplina soteriologia. Façam a leitura, tá? Existem termos que são muito semelhantes, expiação, tá certo? Existem alguns termos que são muito próximos um do outro, mas se vocês lerem após essa nossa
aula, mas se vocês lerem agora a apostila, ficará bem mais claro na sua mente, tá certo? Para você entender. Se porventura ainda surgirem dúvidas, então vocês podem me acionar, tá certo? E vocês podem tirar essas dúvidas, tá certo? Iago falou aí. Eu perguntei se é necessário fazer resumo hoje ou só pode esperar só a prova mesmo. Não, vocês podem fazer o seguinte, essa aula não vai haver necessidade do resumo, tá? Porém, eu aconselho a vocês fazerem uma revisão, uma lida na apostila. E o resumo, quando eu peço, é para facilitar vocês na prova, tá certo? Vocês terem os conceitos bem enxutos e aí facilitam bastante na hora de fazerem a prova. Mas eu julgo que esses termos, esses conceitos que nós estudamos hoje, eles são carentes de uma leitura mais acurada por parte de cada um de vocês, tá certo? E se porventura surgirem novas dúvidas, tá certo? Vocês, por favor, se reportem a mim para que eu possa explicar com mais detalhe, tirar as dúvidas de vocês. Tá ok? Não fiquem com dúvidas. E aí eu vou chegar e vou estabelecer aí no grupo a prova, né, para vocês e o prazo para vocês entregar. Tá ok?